Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cortioli e hoje, em 2 minutos de filosofia, vamos ver a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Ela é uma das precursoras das nossas declarações contemporâneas de direitos humanos. Em seu preâmbulo figuram conjuntamente as expressões direitos naturais e direitos humanos. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito e teorias da justiça. Tenho muito material nessa playlist, 2 minutos de filosofia. Depois de assistir esse vídeo, não deixe de dar uma conferida. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi elaborada em 1789 na França pela Assembleia Nacional Constituinte durante a Revolução Francesa, resumindo os ideais iluministas. Então, nesse texto, há uma cisão com o humanismo católico, uma vez que essas ideias estavam associadas à monarquia de Luís XVI, a quem esses revolucionários franceses, que representavam os interesses da burguesia, se opunham. A ideia dessa declaração, fortemente influenciada pelas teorias dos direitos naturais iluministas, era de que os homens possuíam alguns direitos naturais inerentes simplesmente pela sua condição de ser homem, que antecediam e independiam da sua positivação pela lei do Estado. Resumidamente, diz o preâmbulo da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância e o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos, resolveram expor em uma declaração solene os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, constantemente presente junto a todos os membros do corpo social, lembre-lhes permanentemente seus direitos e deveres, a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo possam ser a todo instante comparados. Por isso, a ideia da declaração não era criar direitos para o ser humano, mas reconhecer aqueles direitos que os homens e os cidadãos já teriam simplesmente por natureza. Como o próprio nome da declaração já refere, negros, mulheres, crianças e idosos não gozavam de nenhuma proteção especial ou direito humano nessa declaração. Essa verdadeira universalização somente vai ocorrer com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi elaborada pela ONU em 1948, após o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Essa Declaração de Direitos Francesa de 1789 possui 17 artigos. Parte desses artigos confere direito aos homens e a outra parte confere direitos e deveres a todos os cidadãos, assim como limita o exercício do poder pelo Estado e pelos seus agentes públicos. Os principais direitos dos homens são os tradicionais direitos burgueses: direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, garantidos mediante o princípio da legalidade e a presunção de inocência. A lei, por seu turno, é expressão da vontade geral, mas não expressão da vontade do rei, como era antes na época de Luís XVI. Cidadãos e a própria sociedade passam a ter direito de exigir contas dos agentes públicos, e a existência de uma Constituição Nacional passa a ser condicionada à separação dos poderes em executivo, legislativo e poder de julgar, assim como a garantia dos direitos naturais prescritos na declaração. E esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. E espero que você tenha gostado desse vídeo a respeito da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Esse é um texto fundamental para a história dos direitos naturais e dos direitos humanos. Como eu falei no preâmbulo da declaração, a expressão direitos naturais é conjugada com direitos do homem. Se você quiser saber mais a respeito da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, não deixe de conferir a minha trilogia a respeito dessa importante Declaração de Direitos Humanos. Aliás, eu tenho uma playlist que é a História dos Direitos Humanos. Vou deixar os links da trilogia e da playlist aqui na descrição do vídeo. E antes de terminar, eu gostaria de trazer rapidamente a história de Robespierre, um dos principais concebedores da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Robespierre era um proeminente advogado que assumiu a Assembleia Nacional Constituinte como um dos deputados. Tomado pelos ideais iluministas, passou a varrer tudo que ele considerava associado à religião católica e ao rei Luís XVI. Então, foi Robespierre que inventou primeiramente na história da humanidade o terror como uma política de Estado, em que ele não media os custos em termos de vidas humanas para tentar implementar na França a república ideal que ele havia concebido. Finalmente, a Revolução Francesa, que havia sido movida com ideais tão nobres de humanismo, acabou por devorar o próprio Robespierre, que também foi guilhotinado. Então, não se esqueça, grandes ideais podem trazer também consequências nefastas.
um grande abraço e votos de que tenha despertado em você o interesse pelo estudo dos direitos naturais e dos direitos humanos.